Técnicos, tivemos uma parada emergencial, retornamos. Nós estamos recebendo em nossos estúdios aqui improvisados o roteirista, diretor, ator de cinema, teatro, Lula de Oliveira, alagoano, que ao longo de sua vida dedicou às artes do Brasil e está fazendo esse grande trabalho já reconhecido no meio artístico, cultural brasileiro, como uma ascensão do cinema brasileiro, da sétima arte, revivendo e revigorando a história de Zumbi lá no Quilombo dos Palmares, nas Alagoas, e também fazendo o grande documentário República dos Palmares. Nós o entrevistamos. Lula, aqui peranda, quantos são os municípios de Alagoas, os grandes artistas que se somaram a este grande roteiro na produção desse grande filme, que eu tenho orgulho de dizer que dele faço parte. Flavinho, para mim, primeiramente, é um orgulho muito grande estar aqui com você na sua rádio, aqui no Nordeste, em Alagoas. E segundo, esse orgulho me fascina em ter a plena certeza que entre os artistas alagoanos, você faz parte da naipe dos melhores, dos mais concentrados, dos mais destacados, assim como outros atores, artistas de Atalaia, artistas de Maceió. Mas o filme Zumbi Quilombo dos Palmares e o docu-ficção República dos Palmares está vindo de fato com uma nova linguagem, uma nova roupagem do cinema nacional brasileiro. Há 45 anos atrás, Cacá Diegues dirigiu Quilombo dos Palmares, que era uma outra linguagem, não se tinha tecnologia como nós temos hoje, né? Foi considerado um dos maiores filmes nacionais e internacional. E hoje Zumbi Quilombo dos Palmares vem com uma transição de temática espiritualista, onde eu trago o século passado, da época do Brasil colonial, para o século XXI. E nesse século XXI, nessa transição, um dos personagens de uma das principais histórias mais impactantes do filme, que é a história da Chica da Silva, onde ela apresenta a mulher como de fato deve ser e deve estar no seu lugar, dentro dos direitos iguais, dentro de um conceito que a gente quebra o machismo de uma vez por todas, dentro de um conceito onde a gente quebra a discriminação do sexo, a gente quebra a discriminação da raça, da cor, a gente quebra, detona a chamada pedofilia de fato, por muitos malcaratismos do ser humano, todos os tipos de preconceito, principalmente a bandeira única da nossa raça brasileira, onde na sua maioria nós somos negros e na sua maioria nós somos mulheres. Então é essa luta que Zumbi Quilombo dos Palmares está trazendo, sendo assinado não só por mim como diretor, mas eu tenho dito que quem tem dirigido essa obra, por eu ter convicção da espiritualidade, são os espíritos de luz. Eu sou apenas um ponto de apoio para determinar as cenas que eu preciso. Entre esse elenco eu tenho André Gonçalves, que está fazendo agora a dança do Faustão, vai ser o campeão. Temos o Paulão Duplex do Zorro Total, temos a Selminha Sorriso, faz a Chica da Silva, a primeira porta-estandarte da Beija-Flor, aonde nós temos uma parceria com a escola e temos um carro exclusivo chamado Zumbi para o elenco do filme no próximo carnaval. Nós temos um elenco já comprometido conosco, o ator Mário Gomes, que está na Record, o grande ator brasileiro. O Mário foi o carro-chefe da TV Globo na época, né? E continua no ar. E temos confirmados, mas a definir, a Vera Giménez, que é a mãe da Luciana Gimenez, do Super Pop, da Rede TV, e temos a Monique Lafont também a confirmar. Só estamos dependendo de fechar alguns outros patrocinadores para a gente estar com todo esse elenco em Maceió e no Rio finalizando a obra. Até o dia 14 e 15 de dezembro, a gente finaliza Zumbi Quilombo dos Palmares e República dos Palmares. Que bom! Quebrando paradigmas. E eu diria, eu até acrescentaria, que se quebrarmos e conseguirmos esse feito através das artes, da sétima arte, quebrar o machismo, diluindo o feminismo. Nós temos que ter um povo mais unido, não pelo o sexo que a pessoa tenha, mas pelas qualidades cidadãs, pelas qualidades de ser humano, pela luz que faz com que todos nós não sejamos apenas um invólucro, mas sejamos um instrumento de bondade, um instrumento de fraternidade permanente. E esse filme traz a lume
esta ideia de sermos cada dia mais iguais. Com certeza. As pessoas cada dia sendo mais respeitadas, mais amadas. Nós tivemos aqui em Alagoas os cenários de Teotônio Vilela, os cenários de Atalaia, de União dos Palmares. Lula, onde mais nós levaremos as imagens alagoanas para o Zumbi, quilômetro dos Palmares? Flavinho, a gente grava em Maragogi, grava em São Miguel dos Milagres, a gente grava em Parimpoeira, né? A gente grava em Maceió e ainda gravaremos em Teotônio Vilela e Atalaia para finalizar a obra. A gente tem tido o apoio, uma receptividade muito boa, mas muito boa, por parte de algumas autoridades, inclusive o próprio ex-prefeito de Teotônio Vilela, o Pereira. Atual. Ele é o atual. É atual prefeito e o primo que ganhou a eleição agora. Então, que deu ele deu depoimento pra gente. Sim. Lá na Praia da Ponta Verde. Que me garantiu estará no lançamento do filme. Com certeza. Lá no Rio de Janeiro, como aqui em Alagoas. Está muito feliz por ter, de certa forma, contribuído, não é? Porque o cinema brasileiro, né, Lula, passa por dificuldades sempre, né? Parece que é uma eterna dificuldade, né? A cultura porque ela nasce, essa dificuldade, na consciência política, né, da participação das artes como um mecanismo de revelar cidadania. Eu vejo, Flávio, que precisamos resgatar. Eu chamo disso de resgate porque a nossa categoria de artistas e técnicos nessa nossa profissão, estava agora conversando com o diretor do Sindicato dos Artistas, a gente tem sofrido muito com a desinformação, com a falta de conhecimento, até vindo das próprias universidades que tratam das artes cênicas, por exemplo, onde esses estudantes estão saindo sem a mínima condição de atuarem no mercado. Hoje nós temos instituições que tratam-se do nosso registro profissional, onde teve um período que tinham as bancas de testes, etc. Tudo isso acabou. Então hoje a criança já vem do ventre da mãe, a mãe achando que esse filho tem que ser famoso, tem que vir pelo glamour. E as pessoas precisam entender que a nossa profissão, ela é igual a do pedreiro, igual a do servente, igual a do médico e do engenheiro. Nós somos iguais a todos, mas a grande diferença que nós temos é que nós conseguimos representar todas as demais profissões. Quem pensa incomoda. Sim. O artista não pode ser artista Sim. sem um pensamento livre. Exatamente. E como incomoda o pensar e o expor este pensamento que evolui, que produz pessoas cada dia mais livres, incomoda aqueles que querem cada dia os currais, o aprisionamento do pensamento e da ação. Nós somos a voz da democracia, indiscutivelmente. É o que os políticos brasileiros hoje deveriam ter essa consciência plena. Se você tiver a consciência plena como político partidário, como político atuante e como artista, que você é a voz da democracia, a gente consegue ter um povo conceituado, um povo que vai se dedicar à leitura. Isso me remete a lembrar, Lula, de Arraes, Miguel Arraes, aí fomos lá para a Brizola, Darcy Ribeiro, dos grandes pensadores que enveredaram pela política em tentando fazer esse país melhor. Nós precisamos resgatar essa consciência política de discursos, não, mas também de ações. Sim. Que elevaram por um período de tempo a consciência política brasileira, né? E o artista, ele é o percussor deste movimento. Sim. Que canta, não é para ficar parado, que canta como Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Você sabe faz a hora, não espera acontecer. Você sabe o que acontece hoje no Brasil? A imprensa, hoje no Brasil, uma boa parte dela, é de inteira responsabilidade pela decadência cultural que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Eudorico Paraguaçu, em carne e osso, na forma das escritas, da imagem. Você hoje pega um programa de televisão onde a MPB, a música popular brasileira, ela foi para o ralo. O Brasil é um país diversificado, mas não assume essa diversidade do ponto de vista artístico e cultural generalizado. Hoje o teatro está sendo fechado, as salas de cinemas estão fechadas, está sendo tudo centralizado dentro de um shopping, de um setor comercial em prol do patrão. O trabalhador, o povo, vai se mantendo cada vez mais numa inércia de desinformação,
de anticultura para alimentar o poder político partidário. Você falou do shopping, e o shopping, na verdade, é uma cópia perigosa do que era a Feira Livre. Sim. Onde o artista do cordel, o repentista, ele se apresentava e expressava a cultura popular. E o shopping, ele captou esse momento capitalista de concentrar o recurso, trouxe o cinema nem sempre com a qualidade que nós pretendemos através de Rodrigues Palmares. Ele trouxe a concentração humana e, consequentemente, a compra e a manutenção dos recursos econômicos para um grupo seleto. É uma ideia que a gente, se analisar, sabe que é a feira que não mais é livre, posta em algum lugar nobre de concentração daqueles que vão lá deixar os seus recursos e se inebriar pelo pensamento de achar que é livre por um certo período de tempo. Então, tantas as coisas que se analisaram são cópias. Sim. Não é? E que nós, os artistas, pensamos em ter não a cópia, mas o original. O original. Né? Então é por isso que nós vamos trazer esse filme, o original, pensado no dia de hoje, como se nós estivéssemos contando a história de novo, pela visão de quem tem o paradigma, de quem tem as veias afro-brasileiras, né, pelas veias daqueles que construíram de fato esse país, quem construiu de fato a liberdade que continua sendo buscada. Porque nós trocamos as algemas por outros tipos de aprisionamento, nós trocamos o chicote por outros tipos de punições, através do raciocínio inibido pela percepção do que se acha grande em aprisionar os muitos pequenos como instrumento da sua manutenção. Olha, eu hoje dirijo uma instituição chamada NAI Brasil, que é o Núcleo dos Artistas Independentes do Brasil, há 3 anos criada, democraticamente. Nós temos representantes hoje em 18 estados. Nós somos maiores hoje, no sentido de afiliados, do que qualquer sindicato representativo de classe artística no Brasil. Eu respeito profundamente a minha instituição no Rio de Janeiro, que é o SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado do Rio de Janeiro. Sou do Sindicato de Audiovisual, do Sindicato de Cinema. Essas duas instituições são de uma idoneidade estrondosa em defesa da nossa categoria. A direção do SATED Rio é uma direção conceituada, uma direção que tem procurado trabalhar em função da nossa categoria, em função da classe artística brasileira. Mas nós, artistas e técnicos no Brasil, devemos e precisamos abraçar essas instituições como elas devem ser abraçadas. Nós não podemos apenas cobrar delas, nós temos que oferecer, que apresentar sugestões. E quando elas não nos oferecerem o retorno, aí a gente cobrar delas, que é um direito que nos assiste. Eu sou sócio remido do SATED Rio desde 1978, que eu sou filiado ao sindicato. O NAI Brasil, que é o Núcleo dos Artistas Independentes do Brasil, em 18 estados que nos encontramos hoje, eu tenho orgulho de dizer hoje que você faz parte como um dos líderes, como um dos fundadores dessa instituição. E a tendência nossa é crescermos cada vez mais, erguendo a bandeira da cultura independente nacional para todos os cantos do Brasil, deixando bem claro que não devemos necessitar do poder público. A cultura ela tem que ser independente. O poder público ele tem que ser um parceiro nosso. A lei Aldir Blanc, ou qualquer uma outra lei Rouanet, etc., eu particularmente como artista nacionalista que eu sou, eu não me coloco à disposição para receber uma ajuda de custo, nem no período da pandemia, que eu preciso é trabalhar. Eu não posso me acomodar. Eu preciso que essa verba que venha para a cultura nacionalista, ela seja distribuída para projetos concretos, sendo objetivada para a comunidade, para o povo. Eu não preciso que ela venha para mim para me ajudar individualmente. Não. Essas leis elas precisam serem democráticas, mais estudadas, mais trabalhadas, para pegar um projeto desse como nós estamos fazendo, do Zumbi Quilombo dos Palmares, quebrando fronteiras estaduais. É a única produção hoje no Brasil que está viajando pelo Brasil. Nós temos 7 estados participando do filme Zumbi Quilombo dos Palmares e do documentário República dos Palmares. São 7 estados. Uma diversificação dentro de um elenco inédito no Brasil. Todos esses atores, todas essas atrizes,
com participação rigorosamente voluntárias. Voluntárias, hoje com participação na bilheteria quando o filme for lançado. Então eu me sinto orgulhoso, apesar dos adversos dentro da profissão, que eu tenho sofrido, barbárie, na verdade, do ponto de vista de queimação de imagem, de injúrias, de calúnias, por falsos artistas, entre aspas, que é um ou dois apenas, que tentam ser eu, mas eles não conseguem. E eu sempre disse, se um dia eles tentarem ser eu, e Deus permitir isso, eu vou ficar muito triste, mas Deus jamais permitiria isso. Lula, você me fez aqui remeter a um pensamento da mulher rendeira, daquela que costura pequenos tampões de tecido para produzir uma coxa de retalho. O nosso legislativo, nas 3 esferas, tem sido composto de mulheres rendeiras, independente da sexualidade dos entes, construindo uma coxa de retalhos com tecidos adversos, construindo uma coxa de retalhos com panos de diversas espessuras, sem buscar no plantio árduo do fazer do campo a participação do suor daqueles que são os verdadeiros representantes da sociedade, que é o povo. Essas leis que dizem que é para alcançar o artista, deveria primeiro alcançar aqueles que fazem a motivação e a razão da existência do artista. Mulheres rendeiras dos legislativos do país afora, pensem em construir uniforme, um tecido que abrigue a sociedade que aplaude os verdadeiros artistas do Brasil. Nós vamos nos despedir aqui do Lula. Mulher linda, tu me ensina a fazer, que eu te ensino a namorar. Obrigado, Fábio. Bom dia, ouvintes do Voz do Pensador. Que Deus abençoe a todos. Voltaremos em breve.